Nosso querido e amado Pai, agradecemos, Senhor, pelo privilégio que, mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Suplicamos que a Tua presença, que certamente está entre nós, pela Tua promessa, possa ser sentida por cada um de nós. Que ao lermos e meditarmos nestes textos inspirados, que a nossa mente, Senhor, se possa expandir para uma compreensão mais profunda da Tua revelação e que os nossos corações possam ser tocados, Senhor, por aquilo que essa mesma revelação nos deseja transmitir. Abençoa-nos, pois, nesta hora, tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo do primeiro capítulo. Tal como eu tinha dito, nós vamos tentar sempre fazer cada capítulo em 2 sessões. Nós fizemos já a primeira parte do primeiro capítulo a semana passada, hoje vamos fazer a segunda parte. Pois bem, se na primeira parte nós vimos aquilo que Jesus predisse que iria acontecer à cidade de Jerusalém, pois bem, agora, nesta segunda parte, nós iremos ver aquilo que de facto aconteceu à cidade de Jerusalém. Durante quase 40 anos depois da condenação de Jerusalém ter sido pronunciada pelo próprio Cristo, o Senhor atrasou os seus juízos sobre a cidade e a nação. A longanimidade de Deus para com os que rejeitaram o seu evangelho e assassinaram o seu filho foi maravilhosa. A parábola da árvore infrutífera representava a forma de Deus lidar com a nação judaica. Fora dada a ordem, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas a misericórdia divina poupara durante um pouco mais de tempo. Havia ainda muitos entre os judeus que não conheciam o caráter e a obra de Cristo. E entre estes, reparem quem é que estava. Os filhos não tinham tido as oportunidades nem recebido a luz que os seus pais tinham desprezado. Através da pregação dos apóstolos e dos seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Veriam como a profecia se tinha cumprido, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também na sua morte e ressurreição. Por outras palavras, Deus não queria que a nova geração, que não era culpada, obviamente, dos pecados dos seus pais, lembram-se que há um texto em Ezequiel, capítulo 18, que fala claramente sobre a responsabilidade de ser pessoal. Os pais não levam os pecados dos filhos, nem os filhos os pecados dos pais. Cada um leva o seu próprio pecado e tem que responder pelo seu próprio pecado. Foi exatamente isto que aconteceu com esta geração. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, obviamente. Mas, quando conheceram toda a luz dada aos seus pais, os filhos rejeitaram até mesmo a luz suplementar que lhes tinha sido concedida. E agora aqui eles vão ser condenados não pela culpa dos seus pais, mas pela sua própria. Tornaram-se participantes dos seus pecados e encheram a medida da sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus na sua obstinada impenitência. E normalmente tem sido sempre assim ao longo dos séculos, irmãos. Quando Deus anuncia determinados juízos, se as pessoas, por vezes, porque Deus na sua longanimidade dá mais tempo, eles muitas vezes interpretam esse tempo a mais como sendo que Deus não quer saber. Aliás, foi isso que aconteceu com o próprio Lúcifer na sua revolta no céu. Por causa do seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Deus então retirou de sobre eles a sua proteção, deixando de exercer a ação com que restringia Satanás e os seus anjos, permitindo que a nação ficasse sob o controle do chefe que tinham escolhido. Esta frase é absolutamente terrível. Reparem que aqui, amigos, quando diz aqui que Deus retirou de sobre eles a sua proteção, o que é que fica quando Deus retira a sua proteção de nós? Não fica nada. Ficamos totalmente expostos, totalmente vulneráveis. E foi o que aconteceu à nação israelita. Portanto, ficaram completamente sob a ação de Satanás, o chefe que tinham escolhido. Os seus filhos tinham desdenhado da graça de Cristo, que os teria tornado capazes de subjugar os seus maus impulsos. E agora estes, ou seja, os maus impulsos, tornaram-se nos vencedores. Satanás fez surgir as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam. Tinham perdido a razão, dirigidos pelo impulso e pela raiva cega. Por causa da sua crueldade, tornaram-se satânicos. E vamos ver o que é que aconteceu, o que é que começou a acontecer na cidade de Jerusalém, ainda antes da sua destruição. Olha aqui, na família e na sociedade, entre as mais altas classes, como entre as mais baixas, havia o quê? Suspeita, inveja, ódio, discórdia, rebelião, assassínio. Para essas notícias nos jornais hoje, não é? Ou nos meios de comunicação social. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e familiares traíam-se uns aos outros. Pais matavam os filhos e filhos os pais. Os príncipes do povo não conseguiam dominar-se a si mesmos. Ainda
cima. Paixões desenfreadas tornavam-nos tiranos. Os judeus tinham aceito um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam insegura a sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo, tinham estado a dizer que o Santo de Israel não nos aborreça mais. Este é um texto que está em Isaías 30:11 e que mostra como é que o povo estava a reagir no tempo de Isaías. E agora voltavam a reagir da mesma forma. Agora o seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus nunca mais os perturbaria. Satanás encontrava-se à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Imaginem, sob o domínio de quem? De Satanás. Atenção, estamos a falar do povo de Deus, do suposto povo de Deus. O estado a que este povo chegou. Por vezes, os chefes das fações em luta uniam-se para saquear e torturar as suas desgraçadas vítimas. E logo a seguir lutavam entre si, causando uma matança impiedosa. Mesmo a santidade do templo não refriava a sua horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com os corpos dos mortos. Consegue imaginar este cenário? Coisa horrível. Dentro do santuário mesmo. Imaginem, tentem imaginar, é melhor não imaginarem, essa cena, por exemplo, aqui dentro da igreja. Reparem, era isto que estava a passar na cidade de Jerusalém, ainda antes dela ter sido destruída. No entanto, na sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra infernal declaravam publicamente que não tinham medo de que Jerusalém fosse destruída, pois ela era a própria cidade de Deus. Olhem para esta presunção. Cometiam-se lá os atos mais abomináveis. No entanto, estavam convencidos que, Jerusalém está protegida pelo Senhor. Como é que podia estar? Se eles tinham rejeitado completamente a Deus e estavam sob a liderança de Satanás. Só que eles não sabiam isso, obviamente. Para estabelecer mais firmemente o seu poder, subornaram profetas falsos para proclamarem, até mesmo quando as legiões romanas já estavam a sitiar o templo, que o povo devia aguardar que Deus o libertasse. Imaginem. Até chegaram ao ponto de quê? De subornar profetas falsos. Aliás, fizeram isso com Jesus. Afinal, as multidões agarraram-se firmemente à crença de que o Altíssimo interviria para derrotar os seus adversários. Israel, porém, tinha desprezado a proteção divina e agora não tinha defesa. Mas sabem uma coisa? Sabem que muitas vezes Satanás, ele faz a contrafação, ou melhor, o erro, parecer quase a verdade. Muitas vezes Satanás age de tal forma que há pessoas que pensam que estão sob a direção de Deus, quando na realidade estão sob a direção de Satanás. E sabem o que é que ele tinha preparado aqui? Vocês vão ver. Vamos continuar a ler. Infeliz Jerusalém, que estava fragmentada por dissensões internas, com as suas ruas tingidas com o vermelho do sangue dos seus filhos, que se tinham matado uns aos outros, enquanto exércitos estrangeiros hostis derrubavam as suas fortificações e matavam os seus homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém se cumpriram à letra. Amigos, e podemos ter uma certeza, se aquilo que o Senhor Jesus predisse relativamente a Jerusalém se cumpriu à letra, tudo o resto que ele predisse para os tempos dos fins vai se cumprir igualmente à letra. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Os judeus experimentaram a verdade das suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7:2. Apareceram sinais e prodígios que pronunciavam desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural brilhou sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Vou-me atrever a fazer a questão. Se não quiserem responder, pelo menos fica para reflexão. Certamente os irmãos compreendem que aliás, diz aqui mesmo, esta luz, portanto, era sobrenatural, ou seja, não era de origem humana. E a pergunta é, esta luz sobrenatural seria de origem divina ou origem diabólica? O que é que vocês acham? Conhecem aquele episódio que vem relatado em 1 de Samuel, capítulo 28, onde o rei Saul vai consultar uma feiticeira, a feiticeira de Endor, e lembram-se que quando Samuel, entre aspas, não era Samuel, sabemos, quando Samuel apareceu a falar com Saul, ele predisse o que é que iria acontecer no dia seguinte. E eu pergunto, aconteceu tal como tinha sido previsto ou não aconteceu? Aconteceu. Portanto, o diabo também consegue fazer previsões. Aliás, ele conhecia bem aquilo que Jesus tinha predito sobre o destino de Jerusalém. Portanto, ele é muito bem capaz de dar também previsões. E agora reparem, ou seja, ele sabia muito bem o que é que iria acontecer à cidade de Jerusalém.
Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário ficavam aterrorizados com sons misteriosos. Quem é que vocês acham também que estava na origem destes sons misteriosos? Será que era Deus? Então, mas Deus já se tinha retirado? Ou seja, aqui os espíritos malignos já estavam a aterrorizar estes sacerdotes. Reparem, quando é a presença de Deus não crias terror. Pode criar respeito, temor, agora terror não. A terra tremia e ouvia-se uma multidão de vozes a clamar, partamos daqui. A grande porta oriental, que era tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, imaginem. Dificilmente podia ser fechada por 20 homens. E que estava segura por imensas barras de ferro fixadas profundamente no chão de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Este chama a atenção para um autor histórico, nomeadamente Flávio José, que, portanto, escreveu isto. Reparem, como é que ela se abriu? Pois bem, certamente por influência de forças sobrenaturais. Durante 7 anos, um homem andou a subir e a descer as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava com uma voz fúnebre, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas não se ouviu nenhuma queixa dos seus lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos seus habitantes. O seu clamor de aviso apenas terminou quando foi morto no cerco que tinha perdido. Sabem, sinto também inclinado a pensar, mas será que este indivíduo era inspirado por Deus? Não se esqueçam disto. O seu clamor de aviso apenas terminou quando foi morto. Morto quando? No cerco que tinha perdido. Mas olha o que Ellen White diz logo a seguir. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Então, se nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, aquele que pereceu não era seguramente. Agora, eu peço-vos que fixem isto, porque isto tem repercussões grandiosas para a nossa compreensão de Mateus 24. Eu vou ler mais uma vez esta frase. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Iremos ver que mais de 1 milhão de pessoas morreram na destruição de Jerusalém. Mas volto a afirmar, nem um só cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Que implicações é que isso tem para nós hoje? Iremos ver também. Cristo tinha avisado os seus discípulos e todos os que creram nas suas palavras aguardaram o sinal prometido. Qual era o sinal? Lembram-se, em Mateus, nós lemos que quando virdes Jerusalém sitiada, aliás, isso é Lucas, Mateus diz, quando virdes o abominável da desolação em lugar santo, quem lê entenda, então estiverem no telhado, não deixam para entrar para casa, estiverem, fujam para os montes. E Lucas é que diz, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, este era o sinal. E vamos ver o que é que aconteceu. Cá está. Quando virem Jerusalém cercada por exército, disse Jesus, ficarão a saber que não tardará a ser destruída. Este era o sinal. Jesus tinha dito claramente, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei que a sua destruição está próxima. Nessa altura, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes, os que estiverem dentro da cidade devem sair dela. Depois de os romanos, comandados por Séstio, lembram-se que a semana passada nós falámos aqui de um outro general romano, de nome Tito. Mas Tito há de aparecer mais à frente. Antes de Tito, veio este outro general de nome Séstio. E o que é que este Séstio fez? Reparem bem, depois de os romanos, comandados por Séstio, terem cercado a cidade, inesperadamente levantaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Já agora, amigos, deixa-me voltar aqui muito rapidamente aqui atrás e reparem, o sinal que o Senhor Jesus tinha dito para todos os seus discípulos, para os crentes, era de que quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, ficarão a saber que não tardará a ser destruída. E nessa altura, que eles estiverem na Judeia devem fugir para os montes, se estiverem dentro da cidade, os que estiverem onde? Dentro da cidade devem sair dela. Agora, a grande pergunta que se faz é, mas como é que pode alguém fugir de uma cidade que está cercada por exércitos? Vou-vos dizer uma coisa, eu já pensei nisto muitas vezes, e aquilo que eu penso é o seguinte. Provavelmente, ou quase certeza, claro, não temos nenhuma indicação revelada nesse sentido, mas creio que a minha especulação não se afasta, portanto, daquilo que é legítimo pensar, provavelmente muitos destes cristãos, desde que ouviram aquele sinal que Jesus deu, até este sinal se cumprir, muitos devem eventualmente ter perguntado, então, mas se Jesus disse que quando virmos a cidade sitiada de exércitos devemos fugir da cidade,
Muitos deles terão perguntado, mas como é que vamos fugir de uma cidade sitiada? Sabem uma coisa? Jesus não deu indicações precisas de como é que eles iriam sair de uma cidade que estava sitiada. E sabem porquê? Eu cheguei a esta conclusão. Deus dá sempre lugar para que nós possamos exercer a fé. Deus não disse, Jesus não revelou todos os detalhes. Para quê? Para que os seus discípulos pudessem ter fé. Por outras palavras, quando alguém pensava como é que nós vamos fugir da cidade sitiada, imediatamente, se ele era um verdadeiro crente, ele na sua mente raciocinava da seguinte forma: não temos de nos preocupar, Deus proverá. Eles só tinham que seguir o sinal, eles só tinham que fazer aquilo que Jesus tinha aconselhado a fazer. E amigos, eu vejo nisto uma grande lição para nós. Muitas vezes nós queremos saber todos os detalhes, tudo tintim por tintim. Deus não nos permite às vezes saber todos os detalhes. Deus dá-nos o essencial. E com esse essencial nós devemos exercer fé. Por exemplo, ao povo de Deus nos últimos dias também é dito que fujamos para os montes. Vamos imaginar que alguém raciocina na altura e diz assim, mas como é que vamos fugir para os montes? Mas serve-nos de quê? Hoje em dia há tantos satélites que vigiam tudo, controlam tudo, serve-nos para quê fugir para os montes? Pois bem, a ordem do Senhor é fugir para os montes. Mas como? E mais isso que isto? Não interessa. Deus disse que é assim que nós fazemos. Ou seja, nós devemos exercer fé. E amigos, quando chegou o momento em que a cidade de Jerusalém foi efetivamente cercada por exércitos, olhem que Deus providenciou uma forma do seu povo se escapar. Como é que foi essa forma, essa providência? Era o que estávamos já a ler. Reparem, depois de os romanos comandados por Séstio terem cercado a cidade, inesperadamente levantaram um cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Reparem, os sitiados, que eram judeus, perdendo a esperança de poder resistir, estavam quase a entregar-se. Estavam quase a entregar-se. Quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. Pergunto, sem a mínima razão aparente, o que é que acham que isto quer dizer? A providência divina estava a atuar. E a providência divina estava a atuar para quê? Precisamente para providenciar um meio de escape para o seu povo. O Senhor tinha dito, e quando o Senhor diz algo, Ele cumpre. Portanto, não nos compete a nós estar a querer saber todos os detalhes, só temos que confiar. O Senhor tinha dito, quando virdes a cidade sitiada de exércitos, sabei que deveis fugir dela. Como? A seu tempo eu proverei. E proveu. E assim como Ele proveu no passado, vai prover no futuro. Não tínhamos dúvidas disso. E agora reparem, o que é que aconteceu? Entretanto, a misericórdia e a providência, cá está, de Deus, dirigia os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. Cá está. O sinal prometido fora dado aos cristãos atentos, claro, aqueles que não estavam atentos não reconheciam nisto nada de especial, e agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram, olhem aqui, encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. E sabem porquê? Olhem aqui. Com a retirada de Séstio, os judeus, fazendo uma investida a partir de Jerusalém, foram no encalço do seu exército e se afastava. Ou seja, eles ficaram boquiabertos. Mas o que é que se passa com os romanos? Eles levantaram um cerco, vão-se embora. Qual terá sido o raciocínio que eles fizeram? Alguma coisa não está bem com eles. Porque se tudo estivesse a correr bem, eles não teriam levantado o cerco. Então, se alguma coisa não está bem com eles, vamos atrás deles, que é para ver se conseguimos infligir uma derrota. E sabem? Conseguiram mesmo infligir uma derrota. Olha aqui o que é que diz. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas na luta, os cristãos tiveram possibilidade de deixar a cidade. Entretanto, reparem, enquanto os soldados judeus foram atrás dos romanos, reparem, nem havia soldados romanos, nem mesmo havia soldados judeus para impedir os cristãos de fugir de Jerusalém. Ou seja, as portas de Jerusalém tinham via verde. Podiam sair à vontade. Ninguém os impediria. Cá está a providência divina a orientar os acontecimentos para que o seu povo encontre uma via de escape. Amigos, quantas vezes eu podia-vos contar aqui experiência sobre experiência. Às vezes não tenho visto na minha vida quase como que uma barreira à minha frente. E muitas vezes eu penso assim, mas como é que eu vou avançar? Bom, sabem, a melhor altura nesses momentos, o que é que devemos fazer? É só dobrar os joelhos. É dobrar os joelhos e dizer, olha Senhor, estou nas tuas mãos, olha, provê tu. E sabem uma coisa? Só temos que levantar depois,
continuar a nossa marcha, mas está ali a barreira, como é que nós vamos andar? Não, vamos continuar a andar. E sabem uma coisa? Quando estamos a chegar perto da barreira, aquilo de repente vai tudo pelo ar. E nós podemos passar. Claro, eu estou a usar uma imagem figurada, vocês estão a entender. Mas isto para dizer o quê? Que às vezes há montanhas de dificuldades que se apresentam diante de nós, mas se nós permanecemos com confiança no Senhor, o Senhor abrirá um caminho. Ele não abriu um caminho para o povo de Israel até pelo Mar Vermelho? Ele não providenciou tantos outros caminhos pelo deserto, sei lá por onde? E Ele não pode fazer o mesmo, não quer fazer, aliás, o mesmo por nós hoje? Certamente que sim, irmãos. E agora reparem, entretanto o território também estava livre de inimigos que poderiam ter feito algum esforço para interceptar a sua passagem dos cristãos. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem impedidos. Fugiram imediatamente para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na praia da Além do Jordão. Da Além do Jordão, ou seja, na parte oriental da Judeia. As forças judaicas, olha o que eles fizeram. Perseguindo Sesto e o seu exército, caíram sobre a sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de uma destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas e voltaram em triunfo com os seus despojos para Jerusalém. Agora eu faço-vos a pergunta, como é que vocês acham que os soldados israelitas ou judeus voltaram para Jerusalém? Certamente animados. Qual foi seguramente o raciocínio que lhes passou pela mente? Deus esteve connosco. Deus operou uma grande libertação. Reparem, a cidade estava cercada pelos exércitos romanos. Esse cerco foi levantado. Não só o cerco foi levantado, como eles foram atrás dos romanos e infligiram-lhes uma pesada derrota. Eles certamente vieram todos satisfeitos. Deus está connosco. Minha pergunta é, era mesmo Deus? Não. Aqui o diabo estava a trabalhar. E estava a trabalhar para lhes incutir na mente que eles estavam a ser abençoados e dirigidos por Deus. Cá está o engano que o inimigo consegue fazer. E sabem porquê que ele quis fazer este engano? Iremos ver mais à frente. Fiquem com esta em mente. No entanto, este aparente êxito, gosto desta frase de Ellen White, não foi um êxito, foi aparente. Aparente. Cuidado com os êxitos aparentes que nós podemos ter na nossa vida, amigos. Muito cuidado com os êxitos aparentes. Este aparente êxito apenas lhes trouxe maiores problemas. Olhem aqui. Se fosse Deus que efetivamente lhes tivesse dado o êxito, não trazia maiores problemas. Mas aqui trouxe. Olha aqui. O que é que ele pretendeu com isto? Inspirou-os com aquele espírito de obstinada resistência aos romanos, que rapidamente trouxe uma indescritível desgraça sobre a cidade condenada. Ou seja, não tivessem os judeus ficado com este espírito de obstinada resistência aos romanos e teriam feito o quê? Teriam humildemente se rendido aos romanos, como aliás eles pensavam fazer por ocasião do primeiro cerco, e se tivessem feito isso a quando o segundo cerco vai haver, se calhar poucos deles tinham sido mortos e provavelmente a cidade de Jerusalém não teria sido destruída. Mas por causa deste engano, eles ficaram tão convencidos que Deus estava com eles, que se Deus agora está connosco, então nós devemos resistir. E ao resistirem, o que é que eles fizeram? Com que os ânimos, a animosidade que os romanos tinham contra eles crescesse, até que atingisse um ponto que explodiu. E quando explodiu, sofreram uma carnificina terrível, como iremos ver. As calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido. Agora cá está o Tito. O primeiro cerco foi por um general chamado Sestio. Agora o segundo cerco foi por Tito. Foram terríveis. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Uau! Mas agora eu faço a pergunta. Nestes milhões de judeus que estavam reunidos dentro dos seus muros, quantos cristãos lá estavam? 0. Isso mesmo. 0. Porquê? Porque eles tinham estado atentos ao sinal que Jesus lhes tinha dado e porque tinham estado atentos, quando viram o sinal, embora. Ainda me recordo, em 1991, a primeira vez que eu visitei o primeiro campo de concentração nazi que foi criado pelo Hitler na Alemanha. Não sei se algum de vocês alguma vez lá esteve. Bom, houve aqui, eu estou a pensar no irmão Manuel, que foi comigo naquela excursão que fizemos em 2011 e visitámos esse campo. Para mim foi a segunda vez, mas quando eu lá estive a primeira vez, vou-vos dizer, aquilo foi uma experiência muito forte para mim. Enquanto eu lá estava a visitar aquele ex-campo de concentração, eu tentava imaginar na minha mente o que
teria sido os momentos que aqueles judeus, os prisioneiros ali viveram. E vou-vos dizer uma coisa, amigos. Quando realmente o Espírito de Deus não está mais assumindo o controle da mente humana, da razão humana, vou-vos dizer, aquilo que o ser humano consegue fazer contra outros seres humanos é simplesmente indescritível. É simplesmente indescritível. Porque eles ficam totalmente à mercê da operação de demónios e podem fazer coisas terríveis. E reparem, o que é que aconteceu? A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Ou seja, a população de Jerusalém tinha duplicado ou talvez triplicado. Mas voltando ainda a uma questão que eu queria referir. Quando eu estava lá nesse campo de concentração, soube, através de alguns documentos que lá li, que alguns judeus, quando o nazismo começou a subir na Alemanha, eles aperceberam-se do perigo e muitos deles saíram da Alemanha. E vou-vos dizer, todos aqueles que saíram, pois bem, esses salvaram a sua vida. Mas aqueles que não quiseram sair, muitos deles, sabem porquê? Eles estavam com receio de perder os seus bens. Os seus bens, as suas empresas, as suas casas, etc. Pensar, então, mas toda uma vida de trabalho aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos para outro país, começar tudo novo? Não, vamos ficar aqui, vamos aguentar o máximo. Sabem uma coisa? Todos aqueles que quiseram guardar as suas coisas, nem as conseguiram salvar as coisas, nem conseguiram salvar as suas próprias vidas. Olha o que pode resultar quando alguém se agarra às suas coisas. E olhem aqui, muitos destes, para não dizer todos, eles estavam certamente agarrados ao seu estilo de vida. Alguns deles, se calhar, até tinham ouvido alguns apelos de cristãos. Olha, tem atenção, porque Jesus nos disse que vai haver sinal assim, assim. Tem atenção, quando houver sinal, sai. Alguns deles até, se calhar, conheciam o sinal, mas não quiseram sair. O que é que vai acontecer a muitos dos nossos contemporâneos? Nós damos avisos, dizemos tantas coisas. É ou não é, irmãos? Não querem saber, as pessoas não querem saber. Um dia vão se lembrar, seguramente já tarde demais. As suas reservas de víveres, que se tivessem sido cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das fações em contenda. E agora todos sentiram os horrores da morte pela fome. Ainda mais Jerusalém, como eu vos disse, estava com uma população dupla ou tripla. Então reparem, os vivos que lá havia foram mais rapidamente ainda gastos, consumidos. Uma medida de trigo era vendida por um talento. As consequências da fome eram tão atrozes que havia homens que roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e o revestimento dos seus escudos. Muitas pessoas saíam da cidade à noite furtivamente, seja lá, para ver se conseguiam apanhar alguma coisa lá fora. Furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, apesar de serem agarradas e mortas com severas torturas. E muitas vezes, aos que conseguiam voltar, era-lhes roubado aquilo que tinham apanhado sob tão grande perigo. Aqueles que tentavam fugir lá fora, bem, os romanos estavam de vigilância, mesmo de noite. Assim que eles apanhavam um, pum, era logo morto. E os que escapavam, voltavam e acontecia-lhes aquilo. As torturas mais desumanas eram praticadas pelos que estavam no poder, para extorquir do povo, atingido pela necessidade dos últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escondido. E essas crueldades eram frequentemente praticadas por homens que estavam bem alimentados, mas que desejavam acumular um depósito de provisões para o futuro. Olhem para isto. Isto não era revoltante, estas injustiças? Ou seja, havia de tudo. Tudo o que era mal praticava-se naquela cidade de Jerusalém. E volto a perguntar-vos, amigos, porquê é que todas estas calamidades estavam a acontecer na cidade de Jerusalém? Por uma única razão. O Espírito do Senhor não estava mais naquela cidade. E quando o Espírito, volto a dizer, quando o Espírito de Deus se retira, é a calamidade. Sabem que quando nós lemos o Espírito de Profecia, nós encontramos declarações de Ellen White, onde ela diz que o Espírito de Deus está aqui. Ainda não se retirou totalmente. Podem ter a certeza disso, irmãos. Se assim não fosse, como é que estaria o mundo? Mas reparem, o Espírito de Deus ainda está controlando os ímpios, mas está se retirando, ou seja, a pouco e pouco, a influência refriadora do Espírito de Deus está aqui, está aliviando. E por isso é que a maldade está a subir cada vez mais. Uma coisa vai de par com a outra. E cada vez vai ser mais. Portanto, o mal só aumenta quando o Espírito refriador do bem alivia a sua pressão. Onde é que ficamos? As torturas mais desumanas eram praticadas. E essas crueldades eram frequentemente praticadas por homens... ok, já li isto. Vamos avançar.
Milhares morreram por causa da fome e da peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam a comida das suas mulheres e estas a dos seus maridos. Viam-se filhos tirar o alimento da boca dos seus pais idosos. Olha só para estas cenas. Vocês conseguem imaginar isto? Só de ler isto já dá a volta ao estômago. Imaginem o que era ver isto, viver isto. A pergunta do profeta, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mães chegaram ao ponto de cozer os próprios filhos para deles se alimentarem, apesar do muito amor que lhes tinham. Está em Lamentações 4.10. Atenção, este texto que aparece em Lamentações, Jeremias 4.10, refere-se ao cerco no qual Jeremias participou e que foi o cerco que os babilónios fizeram antes da destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C. Mas Ellen White, ao pegar neste texto de Lamentações e ao aplicá-lo aqui, sabe o que é que isto quer dizer? Que os mesmos acontecimentos que Jerusalém vivenciou com o cerco feito pelos babilónios foram repetidos durante o cerco da cidade de Jerusalém feita antes do ano 70 pelos romanos. Ou seja, foi cópia. Um cerco foi cópia do outro. Ok? Mais uma vez se cumpriu a profecia de aviso dada 14 séculos antes. A mulher mais sensível e delicada, que nem conseguia pousar o seu pé descalço no chão. Olhem para esta descrição, interessante. Para mostrar a delicadeza feminina de algumas mulheres judias. Mas o que é que aconteceu? De tão delicada e sensível que era, olhará com desconfiança para o esposo que ela ama e para os seus filhos e filhas. E mais, tem medo de repartir com eles o filho que vai dar à luz e a placenta que sairá das suas entranhas, que ela espera comer sozinha às escondidas, ao ver-se sem nada, por causa do apertado cerco a que os inimigos sujeitarão as tuas cidades. Isto foi uma previsão que foi feita no tempo de Moisés, por isso é que está em Deuteronômio. Deus preveu que, se o povo não obedecesse à sua vontade, iria acontecer isto tudo. Isto aconteceu, volto a dizer, no cerco que levou à destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C., mas voltou a repetir-se no cerco que levou à destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Olhem quantos séculos antes o Senhor tinha previsto o que iria acontecer. E aconteceu exatamente assim. Mas não teria que acontecer deste jeito, se o povo que tão somente tivesse sido fiel. Reparem, isto são advertências para nós, irmãos. Deus abençoa o seu povo, mas a bênção de Deus é condicional, ou seja, depende da nossa resposta, se nós queremos obedecer ou não. Daí que a nossa principal preocupação com o povo de Deus hoje deve ser andar com o Senhor e fazer a sua vontade. Aliás, como é que é a descrição do povo remanescente no livro do Apocalipse? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está aqui tudo. A religião verdadeira está condensada e exposta neste simples versículo. Os chefes romanos fizeram todos os esforços para aterrorizar os judeus e desse modo levá-los à rendição. E agora eu pergunto, porquê que eles não se renderam? Porque eles estavam convictos erroneamente que Deus estava com eles. Os prisioneiros que resistiam quando eram presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Na tentativa de quê? De ensinar lições aos que estavam lá dentro do muro. Centenas de pessoas eram diariamente mortas dessa maneira. E essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se ergueram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para se poder andar entre elas. Conseguem imaginar esta outra cena? Terrível. Desta forma tão terrível foi concretizada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sabem, deixem-me fazer aqui um bocadinho de parênteses para dizer o seguinte. Alguns entre nós hoje tentam colocar em causa que esta frase que os judeus disseram, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, não se veio a cumprir sobre o povo judeu. Reparem, o Espírito de Profecia, ela é mais sob a inspiração, não podia ser mais clara. Reparem, eu vou-vos dizer qual é um dos meus segredos. Quando eu tenho que escolher entre acreditar num teólogo ou num profeta, eu escolho sempre acreditar no profeta. O teólogo fica para segundo plano. E, portanto, quando vos vierem dizer que isto não é verdade, amigos, está aqui claro. Não tenham dúvidas sobre isso. Centenas de pessoas eram diariamente mortas desta maneira e essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário... desculpem, já li isto. Tito, de boa vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando assim Jerusalém da sua completa condenação. Reparem, Tito, o general romano, até estava com boa vontade. Ele não queria que a cidade fosse destruída, ele não queria que muitos judeus fossem mortos. Queria era a rendição deles, claro.
Ficava aterrorizado ao ver os corpos que jaziam amontoados nos vales. Como se estivesse em êxtase, ele olhava do cimo do Monte das Oliveiras para o magnífico templo e deu ordem para que não se tocasse em nenhuma das suas pedras. Antes de tentar conquistar esta fortaleza, fez um ardente apelo aos chefes judeus para não o forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem e combatessem noutro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. Olha só, até havia boa vontade, podemos dizer, entre os romanos. Mas os outros é que estavam, digamos, convictos que não, vamos resistir, porque Deus está connosco. Que presunção terrível. O próprio José, ou seja, o tal historiador que há bocadinho fiz referência, com um apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si, à sua cidade e ao seu lugar de culto. As suas palavras, porém, tiveram como resposta amargas maldições. Maldições sobre ele, José. Foram atirados dardos contra ele, o seu último mediador humano, enquanto persistia em insistir com eles. Os judeus tinham rejeitado as súplicas do Filho de Deus e agora as advertências e rogos apenas os tornavam mais decididos a resistir até às últimas consequências. Cá está, mais decididos a resistir até às últimas consequências. Este foi o problema. Os esforços de Tito para salvar o templo foram nulos. Alguém maior do que ele tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Olhem, quando Deus diz algo, a cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes cometidos dentro da cidade sitiada provocaram o horror e a indignação dos romanos. Imaginem, os romanos é que eram os pagãos e os outros eram o povo de Deus. No entanto, os pagãos é que estavam horrorizados com os crimes que o suposto povo de Deus fazia. Olhem para isto. Lembram-se daquele texto de Paulo em 1 Coríntios 5, quando ele diz: geralmente se ouve que há imoralidade entre vós, imoralidade tal como nem entre os gentios. Sabem, uma das grandes desgraças que tem atingido o povo de Deus ao longo dos séculos é que muitas vezes o diabo consegue fazer-nos cair ainda mais baixo do que alguns pagãos caem. E foi isto que aconteceu na cidade de Jerusalém. E Tito finalmente decidiu-se a tomar de assalto o templo. Resolveu, contudo, que se fosse possível, este deveria ser salvo da destruição, mas as suas ordens foram ignoradas. Depois de ele se ter retirado à noite para a sua tenda, os judeus, saindo repentinamente do templo, atacaram os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de madeira de cedro, ou seja, havia madeira assim, tudo à volta do templo, essa madeira imediatamente incendiaram-se. Tito precipitou-se para o local, seguido dos seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as chamas, mas as suas palavras não foram atendidas. Furiosos, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e com a espada assassinavam em grande número os que ali se tinham refugiado. Estes eram os soldados romanos, obviamente. Olhem aqui, o sangue corria como água pelas escadas do templo. Milhares e milhares de judeus foram mortos. Por cima do ruído da batalha ouviam-se as vozes a gritar: Icabode, foi-se a glória. Tito, sentindo que era impossível suster a fúria da soldadesca, da sua própria soldadesca, reparem, como os outros tinham resistido tanto, os romanos eles já tinham atingido o ponto de saturação, aqueles soldados deviam estar fartos. E então eles agora aqui, ele já é o impulso que estava a governá-los. E portanto era tudo à frente. E como as chamas, ficou admirado com os... Tito, sentindo que era impossível suster a fúria da soldadesca, entrou com os seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado, porque havia uma parte do templo que neste momento ainda não estava a arder. Ficou admirado com o seu esplendor. E como as chamas ainda não tinham penetrado no lugar santo, fez um último esforço para o salvar. Para isso, mais uma vez colocou-se diante deles e repentinamente exortou os soldados a deterem o incêndio. O centurião Liberalis esforçou-se por impor obediência ao seu Estado-Maior, mas o respeito pelo imperador deu lugar a uma animosidade feroz contra os judeus. Cá está, contra os judeus. Feroz a excitação na batalha e a esperança insaciável em saquear. Os soldados viam tudo à sua volta a resplandecer por causa do ouro, que brilhava deslumbrantemente à luz sinistra das chamas. Supunham que havia acumulados no santuário incalculáveis tesouros. Ou seja, para além da raiva que eles tinham aos judeus, ainda estavam com aquela ambição de poder saquear alguma coisa e levar de volta para as suas casas. Um soldado, sem ser visto, atirou uma tocha acesa por entre as dobradiças da porta e, repentinamente, todo o edifício ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Até que ficou tudo completamente destruído.
Se era um espetáculo pavoroso para os romanos, o que seria para os judeus? Todo o alto da colina que dominava a cidade, que alto da colina era este? A colina onde estava o templo, ardia como um vulcão. Uns após outros, os edifícios caíram com um tremendo fragor e foram absorvidos pelo abismo de fogo. Os tetos de cedro pareciam lençóis de fogo. Os pináculos dourados resplandeciam como pontas de luz vermelha. Das torres dos portais subiam altas colunas de chamas e fumo. As colinas vizinhas ficaram iluminadas, com a intensidade do fogo, obviamente. E viam sombrios grupos de pessoas a observar a marcha da destruição com uma ansiedade horrível. Conseguem imaginar esta cena? Nós vimos um bocadinho disto agora nos incêndios do passado verão. Ali, por exemplo, em Pedrógão, pessoas em pânico total. Não era caso para menos, obviamente. Imaginem, tentem imaginar isto. Os muros e pontes elevados da cidade ficaram repletos de rostos, alguns pálidos, com a angústia do desespero, outros, com a expressão irada, ameaçavam com uma vingança vã. Uma vingança aos romanos, obviamente, mas como é que eles podiam? As aclamações dos soldados romanos, enquanto corriam de um lado para o outro, e os gemidos dos rebeldes que morriam nas chamas, misturavam-se com o barulho atordoador do fogo e o estrondo do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os lamentos do povo que se encontrava nos pontos elevados. Ao longo de todo o muro ressoavam gritos e choro. Homens que estavam a morrer de fome reuniam a força que lhes restava para gritarem de angústia e desolação. Quase cadavéricos, mesmo assim, ainda encontravam forças para gritar, mas em desespero. O morticínio do lado de dentro era ainda mais horrível do que o espetáculo visto lá fora. Homens e mulheres, velhos e novos, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados numa indiscriminada carnificina. O número de mortes excedeu o dos que os matavam. Os legionários tinham de trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir na obra de extermínio. Só de ler isto. Depois da destruição do templo, toda a cidade caiu nas mãos dos romanos. Reparem, primeiro foi o templo, a parte nobre, mais nobre da cidade. Depois foi o resto da cidade. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito encontrou-as desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que tinha sido Deus que as colocara nas suas mãos, pois nenhuma máquina, por mais poderosa que fosse, poderia ter levado a melhor contra aquelas enormes ameias. Ou seja, a cidade, pronto, ficou franqueada completamente à conquista romana. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até aos fundamentos. E o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias 26, 18. Mais uma vez, esta profecia aqui de Jeremias cumpriu-se na primeira destruição de Jerusalém e voltou a cumprir-se uma vez mais na segunda destruição. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Reparem, 1 milhão de pessoas é muita gente. Alguém aqui se recorda que em 1994 ter havido um grande genocídio no Ruanda? Lembram-se? País africano. Quem é que se lembra disso? Eu lembro bem. Estava na Suíça na altura, 1994. Ainda me lembro. Segundo as estimativas, porque ninguém conseguiu contar os cadáveres, porque eram imensos, mas segundo as estimativas morreram cerca de 800 mil pessoas. 800 mil. E isto foi mais ou menos, se não estou em erro, num período de 3 meses. 3 meses. Reparem, e reparem, quando nós ouvíamos as notícias do Ruanda, aquilo era de estremecer. 800 mil pessoas que pereceram no espaço de 3 meses. E foi lá num país, claro, o Ruanda, como sabem, é um país pequeno, mas mesmo assim, pronto, foi numa extensão geográfica grande. Aqui não foi 800 mil, foi mais de 1 milhão, ou seja, mais de 200 mil. E numa cidade só. Vocês conseguem imaginar quanto sangue correu naquela cidade? Nem é bom imaginar. Os sobreviventes foram levados e vendidos como escravos, porque houve muitos sobreviventes. Reparem que nós tínhamos lido que havia milhões de pessoas dentro da cidade, para a altura da Páscoa, e mais de 1 milhão faleceu. Os sobreviventes foram levados e vendidos como escravos, arrastados até Roma, para honrarem a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus tinham forjado os seus próprios grilhões. Eles mesmos tinham enchido a taça da vingança. Na destruição completa que lhes sobreveio como nação e em todas as desgraças, olhem aqui, é mais uma vez a profetisa a falar, e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão a quê? A recolher a colheita que as suas próprias mãos tinham semeado. Está aqui, claro. O mesmo princípio esteve em execução a quando da primeira
destruição do templo. Diz o profeta, para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Pelos teus pecados tens caído. Cá está. Nós caímos pelos nossos pecados. Os seus sofrimentos são muitas vezes apresentados como tendo sido o castigo que receberam por decreto direto da parte de Deus. Ups. Desculpa, houve aqui. Deixem-me passar para a frente. Ok. É assim que o grande enganador procura esconder a sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus lhes fosse retirada e Satanás pôde dirigi-los de acordo com a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se entregam ao seu domínio. Mais uma vez, amigos, quando a proteção de Deus é retirada, o inimigo tem campo aberto, tem via livre para poder fazer o seu trabalho. O seu trabalho é sempre de destruição. Não conseguimos compreender quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. E agora, amigos, quero fazer aqui uma outra pausa para vos fazer refletir no seguinte. Sabem, muitas vezes aquelas pessoas que não querem aceitar a mensagem bíblica, a mensagem de apelo do Senhor, eles nem fazem a mínima ideia de que todo o bem, toda a felicidade que eles ainda possam gozar nesta vida, sabem a quem é que eles a devem? Aos filhos de Deus que vivem nesta terra. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Quando o Senhor Jesus se aproximou com 2 anjos das tendas de Abraão, e depois esses 2 anjos em si encaminharam para Sodoma, conhecem? Está em Gênesis capítulo 18 e depois capítulo 19 também. Depois o Senhor ficou com Abraão e houve um pequeno diálogo entre o Senhor e Abraão. E o Senhor, ele já tinha perguntado a si mesmo, será que eu não vou revelar isto ao meu servo? Sabem que o Senhor estava a ser coerente com ele próprio. À luz do texto de Amós 3,7 diz, o Senhor não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. E Abraão é chamado na Bíblia, em Gênesis 27, de profeta. Então, lá está, o Senhor estava a cumprir para com Abraão algo que ele próprio tinha estipulado. E, portanto, o Senhor foi dizer a Abraão o que é que estava para fazer às cidades de Sodoma e Gomorra. E quando Abraão soube o que o Senhor estava para fazer, Abraão disse assim, Senhor, tu vais destruir a cidade se houver nela 50 justos? E o Senhor disse, não, se houver lá 50 justos, eu não a destruo. Senhor, e se houver 45? Também não. E se houver 40? Também não. Senhor, por favor, não fiques zangado comigo, deixa-me fazer-te mais uma pergunta. E se houver 30? Disse, não. Senhor, por favor, não se acenda a tua ira contra mim. Se houver 20? Também não. Se houver 10? Também não. Sabem, quando chegou a 10, Abraão não ousou perguntar mais. 10 tem uma conotação de mínimo na Bíblia. Mas o que é certo é que o Senhor não destruiu a cidade de Sodoma, mesmo com... Quantos justos é que lá estavam? Bom, vamos considerar a família de Ló. Ló, a mulher, 2 filhas, 4 pessoas. Destas 4, pronto, vamos ser mais realistas, vamos tirar a mulher de fora, que ela ficou transformada numa estátua de sal. 3 pessoas. Mesmo com essas 3 pessoas lá dentro, o Senhor não iria destruir a cidade de Sodoma. Por isso é que os anjos fizeram o quê? Trataram de que Ló se despachasse, porque ele parece que estava perro, não andava, não sei o que é que se passava com ele, estava preso. E os anjos disseram, despacha-te, vai, anda. Porquê? Porque a destruição estava para vir e o que é que os anjos queriam fazer? Não queriam que a destruição viesse enquanto estivessem aqueles só 3 lá. Mesmo com 3, aquela cidade não seria destruída. Sabe o que é que isto nos ensina, amigos? Ensina-nos que os ímpios de Sodoma estavam a receber bênçãos, benesses, à conta de quem? À conta dos justos. E não pensem que hoje é diferente, porque o Senhor não muda. Os ímpios que hoje nos gozam, que ridicularizam de nós, pois bem, devem a sua felicidade a nós, povo de Deus. Já pensaram nisso? Exatamente. E sabem, amigos, vou-vos dizer mais. Sabem o que é que o Senhor pretende fazer até que termine a história deste mundo? O trabalho do Senhor é este, é que a pregação vá em crescendo
e nós chegamos finalmente àquela fase que é conhecida na profecia como o alto clamor, e esse alto clamor será a última chamada ao mundo para que quê? Para que as pessoas de boa vontade, ou seja, os filhos de Deus que ainda estão perdidos em Babilónia, possam ouvir essa última chamada, possam sair, fiquem reunidos à parte, e quando estiverem reunidos à parte e os ímpios estiverem todos sozinhos, então estes ímpios todos sozinhos agora podem ser destruídos. O que é que o Senhor fez antes do dilúvio? Pôs os justos todos à parte, dentro de uma arca, e depois todos ficaram de fora. O que é que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra? Pôs os poucos justos, 3, à parte, e quando eles estavam à parte, encheu fogo e enxofre sobre as cidades. O Senhor irá fazer exatamente da mesma maneira no tempo do fim. Quando os justos estiverem todos postos à parte, nos montes protegidos, o Senhor fará destruir os ímpios. Eles nem sabem, nem imaginam as bênçãos que têm. Sabem, uma das coisas que atualmente tenho acompanhado, por exemplo, é algo que eu em breve irei falar convosco um bocadinho mais em detalhe. Sabem que os Estados Unidos, neste momento, estão é uma sociedade dividida e cada vez mais dividida, está bipolarizada. E sabem que uma parte da sociedade norte-americana é aquelas pessoas que são seculares, descrentes, materialistas, que não querem saber de Deus para nada, nem dos seus princípios. E do outro lado, na sociedade norte-americana, existem pessoas ainda que são tementes a Deus. Uns, enfim, não estão muito corretos, mas pronto, ainda há algum temor a Deus no coração dessas pessoas. E os outros tentam apagar por completo tudo o que é princípio divino, etc, etc. Pois bem, este grupo aqui nem imaginam que o bem que vivem lá naquele país o devem, porque aquela nação foi das nações que foi fundada em princípios da palavra de Deus. Vocês não sabem. Ou se sabem, ignoram. É isso, amigos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm muitos motivos de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que reprime o cruel e pernicioso poder do maligno. E Deus reprime, sobretudo, por causa do seu povo. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, essa restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa os que rejeitam a sua misericórdia entregues a si mesmos para colherem aquilo que semearam. Cá está o princípio de Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando se resiste persistentemente ao Espírito de Deus, este é, por fim, retirado do pecador. E claro, quando ele é retirado do pecador, dá-se aquilo que Jesus definiu como o pecado contra o Espírito Santo. E então nenhum poder permanece para dominar as más paixões da alma. E não há nenhuma proteção contra a maldade e a inimizade de Satanás. Nenhuma. Só Deus nos pode proteger de Satanás. Só Ele, mais ninguém. A destruição de Jerusalém constitui uma tremenda e solene advertência para todos os que consideram levianamente as ofertas da graça divina e resistem aos convites da misericórdia de Deus. Nunca foi dado um testemunho mais forte do ódio que Deus tem ao pecado e do castigo que, sem dúvida, recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter quê? Outro cumprimento. E quando é que será esse outro cumprimento? É nos nossos dias, amigos. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou a sua lei. Ou seja, aquilo que aconteceu em Jerusalém, que acabamos de ler aqui, é só uma pequenina amostra do que vai acontecer, mas agora a nível global, ou seja, a todo o planeta. Desculpem. O registro da miséria humana que a Terra tem testemunhado durante os seus longos séculos de crime são negros. Desculpem, não sei se... está certo, ok. Ao contemplá-los, o meu coração angustia-se e sinto o meu espírito desfalecer. Têm sido terríveis os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, nas revelações do futuro é apresentada uma cena ainda mais tenebrosa. Imaginem. O registro do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelujavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, o que serão, em contraste com os terrores daquele dia. Qual dia? O dia que ainda está para vir. Em que a ação restritiva do Espírito de Deus será totalmente quê? Retirada dos ímpios, deixando de impedir a explosão das paixões humanas e da ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, como na ocasião da destruição de Jerusalém, o povo de Deus será quê? Libertado. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Ou seja, lembram-se de eu ter dito para vocês fixarem aquela
frase que dizia: nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. O que é que vai acontecer no tempo do fim? Nenhum cristão perecerá igualmente. Já agora, todos aqueles... vou dizer isto mais tarde. Cristo declarou que virá uma segunda vez para juntar a si os seus fiéis, e todos os povos da terra vão romper em choro, e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele mandará então os seus anjos ao som da trombeta para reunir os escolhidos de um extremo ao outro do mundo. Então os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos com o sopro da sua boca e serão destruídos com o esplendor da sua vinda. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caindo por causa da sua própria maldade. Em consequência de uma vida de pecado, colocaram-se tão longe da harmonia com Deus, a sua natureza tornou-se tão degradada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. Acautelem-se os homens para que não se dê o caso de negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu os seus discípulos contra a destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal, voltem a enfatizar isto, um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e deu-lhe sinais da sua aproximação para que todos os que queiram possam quê? Fugir da ira futura. E dentre estes sinais, amigos, há um sinal particular que não é aqui referido neste primeiro capítulo, mas iremos ler nos capítulos finais do grande conflito, agora não me recordo exatamente qual o capítulo, e esse sinal, dentre estes sinais, é um sinal que é em tudo parecido com o sinal que houve antes da destruição de Jerusalém. Repare, o sinal para a destruição de Jerusalém foi a cidade cercada de exércitos. O sinal no tempo do fim, eu já aqui fiz referência e volto a fazer, é também um cerco. Só que desta vez não é um cerco literal, físico, é um cerco de circunstâncias, um cerco circunstancial. O povo de Deus ficará limitado, não terá espaço de manobra para comprar nem vender. Sabem o que é que eu estou a falar? Decreto dominical. Esse é o sinal. E todos os cristãos que nessa altura ouvirem o sinal... E olhem, amigos, vou-vos dizer uma coisa, está tudo a preparar-se para isso. Eu não quero ser alarmista, não estou a ser alarmista. Vocês façam as vossas buscas, vejam as notícias por vós próprios. Mas isto está tudo, as peças estão todas a encaixar no sítio. Todas. Não me perguntem quando é que vai acontecer, que eu não sei. Eu só sei é que está tudo a encaixar-se. Declara Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e todas as nações da terra ficarão aflitas e assustadas. Os que contemplam estes pronúncios da sua vinda devem saber que o tempo já está próximo. Estejam, portanto, vigilantes, são as suas palavras de advertência. Os que prestam atenção ao aviso, cá está, não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas para os que não vigiarem, o dia do Senhor há de vir como quê? Como um ladrão pela calada da noite. Agora, aqueles que vigiarem, eles não estão preocupados em perder bens materiais, ou seja, eles querem salvar a sua vida e, particularmente, ganhar a vida eterna pela graça do Senhor. O mundo não está hoje mais preparado, estamos mesmo a terminar. O mundo não está hoje mais preparado para acreditar na mensagem para este tempo do que os judeus estiveram para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. E agora, amigos, cá está a última frase. Esta última frase, amigos, esta é a última frase do nosso estudo de hoje. E a última frase deste primeiro capítulo. Olhem aqui. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. E agora escutem bem isto. Quando a vida estiver a seguir a sua rotina, quê? Invariável. Quando os homens estiverem absortos, o que é que quer dizer absortos? Estão tão concentrados naquilo que estão a fazer que não prestam atenção a mais nada. Estão absortos. Concentração máxima naquilo. Quando os homens estiverem absortos em quê? Os prazeres. Olhem, cada vez há mais prazeres. Não é verdade? Cada vez há mais salas de festas, casinos, discotecas, sei lá, negócios, comércio e ambição do lucro. Isto não existe, pois não, nos nossos dias. Quando os dirigentes do mundo religioso, olhem aqui, isto agora já nos toca mais de perto. Quando os dirigentes do mundo... Claro, este mundo religioso aqui é tudo o que é religião. Mas quando esses dirigentes do mundo religioso estiverem a engrandecer o quê? O progresso e a sabedoria do mundo. Sabem uma coisa, amigos? Vai chegar um momento, e nós já vemos indícios igualmente, de que, pois bem, as grandes religiões estão em diálogos ecuménicos, estão em encontros, as grandes religiões
as grandes denominações cristãs estão em acordo, mesmo as religiões cristãs com as não cristãs estão em diálogo. Ou seja, o que é que parece? Parece que estamos a entrar numa fase da história do mundo como nunca se viu. E, de certo modo, isso até é verdade. De certo modo. Na aparência, pelo menos. Na prática, não é. Então, reparem, estes homens do mundo religioso, o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer, uau, estão a ver, nunca houve um entendimento tão grande à escala planetária. As religiões estão de acordo, as civilizações estão de acordo umas com as outras, as diferentes culturas. Vivemos uma paz como nunca tivemos. Lembram-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,3, quando andarem dizendo quê? Paz e segurança. Então lhes sobrevirá quê? Repentina destruição. Vai chegar esse momento. E olhem aqui. E o povo estiver a ser embalado numa falsa segurança. Lembram-se que lá em Jerusalém o povo também estava embalado numa falsa segurança, porque os religiosos lá de Jerusalém não, Deus está connosco. E também os dirigentes religiosos vão dizer, Deus está connosco, então nunca nos demos tão bem. Estamos todos bem uns com os outros. Reparem, deixem-me fazer aqui uma salvaguarda. Não há nada de errado em nos darmos bem uns com os outros. A Bíblia diz, em Romanos 12, 18, diz, tanto quanto depender de vós, tenhais paz com quê? Com todos os homens. Reparem, eu faço questão de enfatizar isto. Nós, adventistas do sétimo dia, de dentre todos os povos que habitam neste mundo, devíamos ser o povo mais pacífico. O povo que mais quer bom relacionamento com todos. Queremos bom relacionamento com todos. Agora, esse relacionamento, ou essa união, nunca se pode fazer a expensas de quê? Dos princípios. Nós devemos saber quais são os nossos princípios e não abdicar nos princípios. Agora, se nós conseguimos relacionar-nos com alguém sem pôr em causa os princípios, ótimo. Esse deve ser o nosso princípio orientador. Mas o que é que acontece aqui? Não, isto aqui torna-se uma grande Babilónia. E olhem o que é que está a passar. Portanto, quando o povo estiver embalado numa falsa segurança, então como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, assim sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios e não conseguirão escapar. Amigos, aquilo que eu quero enfatizar mesmo para terminar é isto. Quando a vida estiver a seguir a sua rotina invariável. Ou seja, o mundo está como sempre esteve. As tarefas do dia-a-dia realizam-se como sempre se realizaram. E quando tudo estiver aparentemente normal, aliás, até parece que a normalidade está melhor do que alguma vez esteve, porque há paz, segurança, entendimento entre religiões. Quando o mundo estiver nesse estado, então aí, sabe o que é que termina? Olhem aqui, vou voltar atrás. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. E já agora, este dia do Senhor, sabe o que é que este dia do Senhor se refere? Cuidado, não se apressem a responder. Que dia do Senhor é este? Acham que é o dia da vinda de Jesus? Não é isso. Não é isso. Este dia do Senhor não se refere ao dia de repouso, também não se refere ao dia da vinda de Cristo. Este dia do Senhor é o dia em que o tempo da graça terminará. Quando o tempo da graça terminar, será de improviso para os ímpios. Conhecem aquele texto em Mateus 24, onde o evangelista diz que assim como foi, que Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, e diz que em determinada altura lá em Mateus 24 diz que quando Noé entrou para a arca não o perceberam. Eu pergunto, não perceberam o quê? Mas eles não estavam de olhos abertos? Eles não viram os animais todos entrar para dentro da arca? Não viram a família de Noé entrar para dentro da arca? Não viram o próprio Noé provavelmente a fazer um último apelo antes da porta se fechar? Agora vou-vos dizer uma coisa, quando a porta da arca se fechou pela mão invisível de Deus, a porta da graça fechou-se para todos aqueles que estavam do lado de fora. E isso eles não perceberam. Assim será no tempo do fim. O que é que os ímpios não perceberão? Que o tempo da graça terminou para eles. Porque reparem, quando o tempo da graça terminar, sabe o que é que começa a acontecer? As 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16 começam a cair. E o mundo aí já não está na sua rotina normal. Aí começa a entrar tudo começa tudo a desconchavar-se. Portanto, o grande momento que nós devemos estar... Reparem, se vocês lerem com atenção a parábola das 10 virgens, há lá um momento que diz assim, e fechou-se a porta. Sabem que porta é essa? A porta da graça. É isso mesmo, amigos. Muito bem, ficha técnica. Hoje ficamos por aqui.
E na próxima semana nós vamos iniciar o estudo do segundo capítulo, e o segundo capítulo tem a ver com um momento da história que é posterior à destruição de Jerusalém. Hão de reparar, amigos, deixem-me dar-vos já esta nota. Hão de reparar que na sequência que nós iremos ler em todos os capítulos, vamos seguir uma sequência cronológica. Começámos no ano 70, aliás, ainda antes do ano 70, com os acontecimentos que precederam a destruição de Jerusalém, agora vamos andar para a frente, sempre para a frente, até chegar ao fim. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos muito, muito gratos, Senhor, porque nós temos à nossa disposição esta magnífica revelação. E, Senhor, não há dúvida de que tudo aquilo que é revelado por Ti é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque através da revelação Tu não apenas nos revelas aquilo que aconteceu no passado, de forma exata, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, mas Tu nos ensinas também, Senhor, através destes acontecimentos do passado, grandes lições, que são as mesmas lições que nós hoje temos que aprender nos nossos dias. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Os grandes princípios que orientam a história são os mesmos. E por essa razão, Senhor, ao estudarmos aquilo que aconteceu no passado, nós estamos assim aptos a compreender aquilo que se passa hoje e que se há de passar amanhã no futuro. Ó bom Pai, ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos aos acontecimentos à nossa volta. Mas mais importante do que tudo, ajuda-nos a ser vigilantes de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos comportamentos. E, Senhor, livra-nos de todo o mal. Não nos deixes cair em tentação. Tu nos ensinaste a orar dessa forma, Senhor. E nós queremos repetir isso dia após dia na nossa vida. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal. Senhor, não temos em nós nenhum, mas mesmo nenhum poder para resistir ao mal. Mas sabemos que contigo e apenas contigo nós temos todo esse poder. Queremos fazer nossas as palavras do grande apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos em Ti e que cada vez mais, Senhor, a nossa vida possa refletir uma total e perfeita obediência aos princípios da Tua santa lei. Senhor, mais uma vez te peço, ajuda-nos a cada um de nós. Ajuda estes meus queridos irmãos e irmãs. Tu sabes quais são as suas lutas, os seus desafios. Tu conheces o coração e a vida de cada um deles, Senhor. Ó bom Pai, lá onde eles estão fracos, lá onde o inimigo talvez tenha tido mais sucesso em levá-los a cair, ajuda-os, Senhor, a serem fortes aí, Senhor, para que eles não possam cair e se possam fortalecer em Ti. Nós queremos verdadeiramente fazer parte daquele povo descrito na profecia bíblica, que é caracterizado por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Senhor, ajuda-nos a ser esse remanescente, pela Tua graça e pelo Teu poder, para que possamos sobreviver a estas terríveis calamidades que hão de atingir não mais uma cidade, mas o planeta inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a estar de pé quando Tu vieres e que possamos dizer, exclamar, eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e amanhã faz-nos acordar bem dispostos para um novo dia. Tudo isto pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus.